pelos brasileiros. Ecco, grande. Sì, temos amigos no Sim, Brasil. mas não se preocupa, são muito simpáticos, não são muitos, são 6, 7, então é tranquilo. E nós vamos estudar este caderno que eles pediram por acaso, que é os objetivos da ordem iniciática Loto Cruz, e vamos ver como é que funciona. Este é um caderno escrito pela Amílcar Simples, que é o fundador da Associação Arqueosófica. Okay. Ele fundou muitas coisas. Okay? Ele fundou a Arqueosófica, que é esta escola esotérica de alta iniciação, que tem estes cadernos, um programa, com todos os cadernos, com muitos tópicos, não sei se vocês já leram. Sim, aqui na portada. Exatamente. Mas olha, nunca se sabe das coisas. Exatamente. Mas são os tópicos mais, por exemplo, a lembrança das vidas passadas, constituição oculta do homem e da mulher, a arte, muitos. Sim, tudo. Esta é uma escola que prepara a iniciação. Esta é a ideia. E tem também uma associação, que é a Associação Arqueosófica, que a Arqueosófica é uma escola que está totalmente livre. Ou seja, temos os cadernos e qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, no Brasil, sem dever pagar nada, dever constituir-se em nada, pode estudar e contatar-nos, fazer pesquisas, realizar experiências espirituais sem ter nenhum problema, podem ser, não sei, martinistas, islâmicos, muçulmanos, hinduístas, sem problemas de nada, ok? Sem alguma coisa. Se alguém quer, pode constituir. Nós fazemos parte indicativamente da Associação Arqueosófica, que é uma associação cultural, que simplesmente são pessoas que estudam a arqueosofia, ok? Mas Tommaso Palamides também fundou esta ordem iniciática Loto Cruz. Qual é a ideia? Esta escola de arqueosófica prepara a iniciação, ok? Mas hoje fala-se muito de iniciação, mas ele devia garantir uma estrutura que pudesse dar esta iniciação. E então ele fundou uma estrutura, que é esta ordem, que pudesse dar a quem quisesse, mas que houvesse também condições, porque não é tão fácil assim como coisa. Ou seja, há uma escola que prepara a iniciação arqueosófica. Cada um de nós pode fazer experiências espirituais, preparar-se, e há uma estrutura, que é esta ordem, que permite de receber a iniciação, se uma pessoa for pronta e se houverem as condições. Então, este, portanto, é um assunto muito avançado, e por isto eles pediram para nós estudar juntos, porque efetivamente é difícil, ok? Então, a ideia qual é? Simplesmente nós começamos, vamos ler, vamos comentar, mas este é mesmo um estudo livre entre nós, portanto, qualquer pergunta, qualquer ideia, mas também experiência pessoal, podemos falar livremente, não é? Ok? Tudo bem? Então, vamos começar com... A ideia é, vamos ler um pouco e depois comentar para ver se... Podes ler? Leitura oficial. Uma escolha necessária, participares na vida de uma ordem iluminante. Estas páginas são um ato de amor e de esperança, mas sobretudo o cumprimento de um preciso dever, o de compartilhar com os outros o que um homem recebeu do alto após anos de catarse. Ato de amor, porque o dar vida a uma ordem iniciática é uma mensagem de fraternidade,
uma chamada para realizar juntos um trabalho espiritual, para sentir-se unidos num ímpeto de fé à volta daquele que disse aos homens: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim não terá mais sede. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e quem virá a mim não o expulsarei, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me mandou. Agora, a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nada daquilo que me deu, mas que o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que qualquer um que veja o Filho e acredite nele tenha a vida eterna e que o ressuscite no último dia. João. Fundar uma ordem iniciática e chamá-la Loto Crochet significa reunir outros pesquisadores de Deus, disseminados sobre o planeta, separados e talvez sozinhos demais, para progredir no caminho da paz, da santificação e da perfeita união com o Absoluto. É como dizer, com as palavras do profeta Jeremias: vinde e unamo-nos ao Senhor numa aliança eterna que nunca seja esquecida. Aliar-se e caminhar juntos com humildade quer dizer amar-se, compreender-se, ter confiança um no outro em tempos como estes de suspeita e de desconfiança do homem para com o próprio homem. O caminho até Deus não se percorre sós, mas em grupo, porque nos apoiamos, nos encorajamos, avançamos juntos sem a pretensão de ser uns superiores aos outros, aceitando os conhecimentos e a experiência de todos para uma finalidade única: conquistar o reino dos céus. Ok, então, o que é que está dizendo aqui? Essencialmente esta é a ordem iniciada pelo Loto Cruz foi feita como um ato de amor para juntar muitos pesquisadores que são no mundo e que não conseguem avançar no caminho pela espiritualidade até Deus, porque sozinhos é difícil fazer alguma coisa. Ou seja, todos nós temos um ímpeto, uma tendência, um anélito, não sei se diz anélito. Um chamamento. Chamamento por Deus, okay, pela espiritualidade, mas muitas vezes não sabemos o que fazer. Ou às vezes sabemos o que fazer, mas não temos a força para fazer. Ou às vezes temos a força em algum momento, mas depois o que acontece é que as forças, nós perdemos as forças, ou há a dúvida. Então, o que está dizendo aqui é: o caminho até Deus não se percorre sós. E, portanto, é preciso estabelecer uma aliança, em primeiro lugar, com Deus. Ou seja, um pacto entre nós mesmos e Deus, diretamente. E depois, entre alguns homens que já fizeram este mesmo pacto. Então, se todos têm o mesmo objetivo, qualquer que seja a diferença, o ponto de pertença, não é importante, porque todos avançam no mesmo objetivo e cada um sabe que o outro pode confiar no outro. Isto não é pouco, porque numa situação como esta onde nós estamos, agora é o momento mais negro, se podemos dizer, da situação mundial na história, ou seja, uma desconfiança e de total, cada um um individualismo total, também na família, também em qualquer ponto na região. Mas acho que já está a mudar um pouco agora, não é? Sim. As pessoas estão a sentir a necessidade de haver algo mais do que isto que está à vista, não é? Acaba por ser um despertar de necessidade de estar bem com a pessoa e com os outros e procurar nos outros, se calhar, aprender, não é? É verdade, porque nos momentos mais pretos, difíceis exige a união e ao despertar de alguma coisa, não é? Sim, porque é o momento em que as pessoas reagem e, de fato, na tradição, o momento mais preto é o momento onde o sol começa a nascer, embora não visível. E
E portanto é o momento mais escuro, mas também é o momento do nascer do seme do sol. Ok? Os maus tempos avizinham-se os melhores tempos, não é? Os bons tempos. Portanto, é mesmo a situação mais... Mas o que ele está dizendo aqui é... Um ponto fundamental é uma chamada da parte de... Uma chamada da parte de Cristo a juntar-se para perseguir a via. Até a ressurreição. Ele aqui diz... porque eu não perca ninguém do que tu me deste, mas eu ressuscite no último dia. Também uma chamada para juntar pesquisadores de diferentes nações, credos religiosos, mas sob um único caminho, e uma aliança eterna, okay? Porque vinde, unamo-nos ao Senhor numa aliança eterna que nunca seja esquecida. Ok? Então, estes são... Caminho a Deus, nossa percorreção é em grupo, porque nós apoiamos, nos encorajamos, avançamos juntos, sem a pretensão de ser uns superiores aos outros. Isto é muito importante numa fraternidade. Okay? Se nós queremos nos ajudar, não há ninguém que seja superior ao outro. Que for mais avante e mais à frente, deve servir aquele que está mais atrás. Este é o ponto. É aquele que está mais atrás. E respeitar. Sim, respeitar, mais que respeitar, ouvir para avançar. Porque... Não, então, o superior tem que respeitar o que está ainda. Sim, mas mais do que respeitar, deve servir. Sim. É mesmo ao serviço daquele que está inferior. Esta é como Jesus Cristo concebeu de fato há um ponto da lavanda dos pés, onde ele lava os pés dos apóstolos, porque mostra este mecanismo. Ou seja, aquele que quer ser mais em alto deve tornar-se mais... Sim, deve abaixar-se e servir os outros, porque não há outra coisa. Se tu trabalhas para ti mesmo, quer dizer que tu não chegaste a nada, porque ainda precisas trabalhar para ti mesmo. Então, é quando tu trabalhas pelos outros que tu qualifica-te como alguém que já alcançou alguma coisa. Quando tu faz tudo o que podes para ajudar os outros. Então, isto é qualificante. No outro caso não é qualificante, é desqualificante. Okay? Então, os princípios são muito, muito diferentes como nós estamos habituados a pensar, a ver as coisas no mundo. Porque trata-se de realizar uma harmonia, uma fraternidade crística, perfeita. Okay? Então, que não há nada a ver com aquele que está fora neste mundo. Ok? Aceitando os conhecimentos e a experiência de todos para uma finalidade única, conquistar os reinos, o reino dos céus. Okay. Vamos. Participar numa ordem iniciática é uma rara ocasião e podendo ser irrepetível. Uma ordem é como uma eclésia, um sacerdócio esotérico, para o qual se deve ter a vocação e a chamada, a humildade e a confiança na própria ordem e nas suas finalidades. Pode ser, porém, que a vocação ainda não seja tão forte para esta escolha. Em tal caso, existe a Arqueosófica, uma escola esotérica que encaminha a iniciação. Uma livre escola para livres estudiosos que não devem sentir-se escolares nem aprendizes, e sim irmãos que escutam da viva voz de outros irmãos ou querem doutrinar-se pelos seus escritos que expõem os resultados de certos estudos e experiências. Irmãos que partiram com uma mentalidade livre de preconceitos e analisaram, escolheram e aceitaram o melhor de todas as escolas esotéricas antigas e modernas. Para além disso, tendo a Arqueosófica compreendido que o Cristo
é o mais qualificado para representar o Messias na Terra, já que ele ensinou para todos, conforme as possibilidades de atendê-lo na linguagem de massas ou popular e segundo uma dialética mais avançada ou esotérica. Assim, a arqueosófica considera Jesus Cristo o mestre mais completo para a didática arqueosófica. Oh, ok. Então, vamos. Aqui muitas coisas. Ok. Então, participar numa ordem iniciática é uma rara ocasião. Nós, talvez irrepetível, nós falamos antes com o Miguel que houveram muitas ordens iniciáticas, fala-se, por exemplo, dos Rosas Cruz, dos Templários, várias ordens no cristianismo esotérico, mas o que acontece é que há diferentes períodos. Há períodos onde estas ordens estão na Terra e há períodos onde não há possibilidade de aceder a esta iniciação. Porque só 20 minutos. In anticipo. Olá, Inês. Já apenas começamos. Então, Eu estava avisada. não, mas não Nem muito. tanto. Nem tanto. Eu sou apenas começando. Eu vou aqui só coisar isto e isto e isto. Chiamate a se giunta. Já aquilo é gentileza. É sempre. Grazie, non metto di quanto, Sim, gentileza. Ora, O meu lugar é um Ah, lugar onde qualquer. Non c'è lugar. Aqui está bom? Onde onde é o quiser. lugar? Está bem. Eu trouxe o meu livro, preciso do papel, que eu vou só buscar. Aqui. Então, sim. Ok. Inês, se tu quiseres, pode também no... Olha, que ela dorme. Eh, Ainda não li, está mais atenta. Vou brigar com ela. É melhor a Alice nem agora. Grazie. Ela confirmou. Já sei. Ela confirmou. Pois não, isso Então, é uma rara ocasião, porque não é comum, não sempre, não é sempre. nem sempre está presente uma ordem iniciática sobre a Terra, e também, às vezes, estas ordens iniciáticas, dependentemente da situação, por exemplo, os Rosa Cruz, os verdadeiros, ou seja, aqueles do século XV até XVI, era efetivamente uma ordem iniciática, mas havia no plano físico, no mundo, havia simplesmente 3, 4 appartenentes e cada um destes tinha só uma tarefa no curso da sua vida, de encontrar uma outra pessoa a que transmitir a sua sabedoria, porque naquele momento era o momento de guardar a sabedoria, não era o momento de difundir nada. Então, estes momentos dizem-se que o olho do mundo está fechado ou aberto. Então, quando o olho do mundo está fechado, não há possibilidade de aceder. Okay? Mas quando o olho do mundo está aberto, então há a possibilidade de aceder à iniciação. Okay? E são fases diferentes. Okay? Portanto, E agora é uma boa fase. agora é uma boa fase. Excelente. Porque senão nós não estaríamos aqui a falar, porque quando está fechado, não há hipótese. Pouco antes, alguém interroga-se, por exemplo, 100 anos atrás, havia uma
ipotesi di haverá um dia em que será possível, mas não. Agora nós não sabemos por quanto. Ok, para nós interessa por este momento é que agora nós podemos falar destas coisas e da iniciação como algo possível de aceder, ok? Que não é nada simples, ok? Então, uma ordem é como uma eclésia, um sacerdócio esotérico para o qual deve-se ter a vocação, a chamada. Então, a vocação, porque precisa uma vocação, e uma chamada também. Depois ele dirá que este caderno é uma chamada, portanto, a humildade e a confiança na própria ordem, nas suas finalidades. Ok? Este é o ponto fundamental. Mas também pode ser que a vocação ainda não seja tão forte. Ok? Ótimo, por isto foi criada a arqueosófica. A arqueosófica é esta escola de alta iniciação que permite de avançar e realizar muitas experiências. Muitas experiências tão que depois, uma vez que uma pessoa tem realizado algumas experiências, vai despertar a vocação e compreender qual é o seu objetivo na vida, essencialmente. Então, uma livre escola para livres estudosos. Ou seja, para que não devem sentir-se escolares nem aprendizes, ok? Irmão que escutam da viva voz de outros irmãos, ok? Todos nós somos, todos os arqueósofos são a par, exatamente, não há, ok? E simplesmente não há. Podemos confrontar, podemos estudar os cadernos, por exemplo, a Mônica fez experiência com iconografia, então pode compartilhar com outro iconografia. Eu não sei, estudei astrologia, posso ajudar na astrologia. É uma ajuda que nós podemos dar numa escola, apoiando-se sobre a experiência dos cadernos, e de que já praticou os cadernos ou já teve experiências de outro tipo. Ok? É muito livre. Para além disso, tendo a arqueosófica compreendido, irmãos que partiram com a mentalidade livre da preconceitos, este é o ponto fundamental, sem preconceitos, analisaram, escolheram e aceitaram o melhor de todas as escolas esotéricas, antigas e modernas, porque há muitas escolas antigas e modernas com muitos aspectos fundamentais, interessantes, fundamentais. O melhor nós podemos aproveitar, ok? Sem escolher o melhor como a abelha, ok? A abelha, de flor em flor, é o melhor de cada flor, ok? Para tornar o mel, para fazer o mel, ok? Então, ótimo. Para além disso, tendo a arqueosófica compreendido que o Cristo é o mais qualificado para representar o Messias na Terra, já que ele ensinou para todos, conforme as possibilidades de entendê-lo no linguagem de massa popular, segundo uma dialética mais avançada ou esotérica, assim, a arqueosófica considera Jesus Cristo o mestre mais completo pela didática arqueosófica. Então, o mestre mais completo pela didática arqueosófica para a arqueosófica é Jesus Cristo. Por quê? Porque foi aquele que conseguiu explicar para todos. É uma motivação estranha. A primeira vez que eu li esta motivação, não. Mas por quê? Não. É uma motivação, efetivamente, porque ele ensinou para todos. Ou seja, aqueles que sabiam muito, aqueles que sabiam poucos, aqueles ricos, pobres. Ele conseguiu ensinar a falar a todos e, portanto, conforme as possibilidades de entendê-lo, na linguagem de massa popular, segundo uma dialética mais avançada ou esotérica. E, portanto, é o mais adequado para representar um Messias inteiro. Então, mas isto não quer dizer que um muçulmano, um hinduísta não possa ser um arqueósofo. Isto não há. Ok?
arqueosofia não é dogmática em nenhuma coisa. Ok? Então é uma filosofia posterior. Desde já desejamos esclarecer que a leitura deste caderno não significa que devem pedir a admissão à ordem iniciática Loto Croce. Esta livre escolha no homem e na mulher pressupõe uma vocação sacerdotal, se bem se trata de um livre sacerdócio que não comporta o abandono do lar, dos parentes e das relações públicas, e sim permanecer livres onde quer que nos encontremos, missionários misturados na multidão. Pode-se ser arqueósofos e ao mesmo tempo lotocrucianos, ou somente arqueósofos, o que não é pouco. No presente, pensamos que seria bom dar a conhecer as grandes possibilidades da ascese teúrgica e da eventualidade de participar no sacerdócio esotérico dos tempos novos. Ok. Então, este é um ponto importante. Okay? Partecipare à ordem iniziatica Loto Croce pressupõe, é uma livre escolha que pressupõe uma vocação, pressupõe muitas coisas. Okay? Mas uma vocação sacerdotal, tudo. O que é importante é a diferença, por exemplo, de uma ordem monástica, okay? Onde participar a uma ordem monástica queria dizer, ok, eu acabo com o mundo, os outros, problema dos outros. Deixamos, porque depois é isto o ponto, ou seja, retirar-se e deixar, não é muito caritativo, não? Porque o espírito Loto Croce não é assim, ok? Não é que tu retira-te e faz uma oração sozinho e está bem, não. É uma guerra espiritual para afirmar os princípios de Cristo e trazer uma ajuda ao mundo. Não pode afastar-te do mundo e trabalhar para ti mesmo. Se tu queres trabalhar para ti mesmo, então pode tomar todos os seus cadernos, estudar, fazer tudo para ti mesmo, ir para a montanha. Depois, quando alcançar a grande iluminação, vai descobrir que não pode trabalhar para ti mesmo, mas precisas trabalhar pelos outros. Então precisas descer da montanha e ir no mundo a servir os outros, a servir o Cristo, que quer dizer ajudar os outros. Este é o ponto. Não há outra hipótese. Portanto, missionários misturados na multidão. Okay? Mas pode ser arqueósofos ou lotocrucianos. Okay? É o mesmo, cioè há duas diferentes. Sim, não é pouco ser arqueósofos, não é que o lotocruciano. São duas diferentes ações. Okay? Porque o lotocruciano é uma pessoa que acabou de uma forma de o seu primário objetivo não é mais trabalhar sobre si mesmo, é ajudar o Cristo na sua lotta no mundo, vamos dizer, no ajudar o mundo, é servir Deus e a humanidade. Isto é. Depois, para si mesmo, para obter resultados. Arqueósofo. Okay. Mas, no presente, pensamos que seria bom dar a conhecer as grandes possibilidades da ascese teúrgica. Ok, aqui é um outro campeonato. Ok. Aqui há um dicionário enciclopédico de arqueosofia. Não sei se vocês... sim. Posso fazer só uma questão? Pode ser arqueósofo e lotocruciano, certo? No entanto, pode também estar iniciado em outras escolas. Sim. Não há pensamento aberto. Depende, sim. Depende, claramente depende
está claro. A finalidade destas escolas, ok? No sentido que se for por exemplo, se for uma finalidade crística, ótimo. Se for na mesma direção, perfeito. Se for uma finalidade oposta, não. Mas no fundo, Porque depende das escolas. Há escolas ocultistas e a escola cristã, ou a escola... Depende do objetivo, ok? Mas, em linha de princípio, o ponto é que é um pouco diferente da... Por exemplo, no Brasil, okay? Há as pessoas, geralmente, muitas pessoas possuem muitas iniciações, são muitas ordens iniciáticas. É um pouco como jogar, não sei... Vazios. Sim, algo assim, exatamente. Não, eu faço isto. Eles pedem muitas iniciações, pedem... Respostas que eu tenho, acho que eu preciso. Ah, sim. Obrigado. Não faz mal, se diz assim. Geralmente eles pedem muitas... Tá bom, obrigada. Ah, sim, também. Não, era só aqui nas costas que eu estava a sentir um bocadinho. Scusa, dai. Obrigada. Pedem muitas iniciações porque não há nenhuma iniciação que funcione. Okay? Este é geralmente o problema. Ou seja, que eles tentam pedem a missão a uma ordem, depois tentam de desenvolver nessa ordem, depois veem que os resultados não são... Então tentam uma outra ordem. Então, isto é uma... No enquanto, quem pede na ordem iniciática do Alto Cruz, não, depois não. O problema é toda outra coisa, ok? Não há o problema de encontrar uma outra ordem, ok? O problema é realizar, é ajudar, é agir e construir segundo como o templo de Deus, podemos dizer, ok? Ajudar os outros, isto não há. Então muda a pergunta. E é uma pessoa, Van der Leeuw, é um antropólogo, teósofo, que teve algumas experiências espirituais. Ele disse uma coisa muito interessante. Quando uma pessoa tem uma experiência espiritual, não é que encontra a resposta às perguntas. Mudam as perguntas, simplesmente. Ok? É a mesma coisa aqui. Ok? Antes de conhecer a arqueosofia, ok? E, portanto, antes de entrar na ordem iniciática do Alto Cruz, mas antes de conhecer a arqueosofia, a pergunta é encontrar a via. Encontrar a estrada, encontrar o caminho. Então, todos são pesquisadores do caminho. Depois de ter encontrado a arqueosofia, a pergunta muda. E torna-se em realizar o caminho. Mas isto naturalmente, no sentido que, naturalmente, se tu vais estudar depois, o teu problema muda, não em encontrar a via, mas em realizar a via, porque a via já encontraste. Okay? Então é uma mudança radical. De qualquer forma, se, por exemplo, Tommaso Palamidesi era martinista, ok? Foi martinista, então ele mesmo foi o fundador da associação, era martinista, foi maçom, então não há problema neste sentido, ok? Mas é uma coisa que geralmente não, um problema que não se põe, ok? Correto. E só uma pergunta também. Sempre que há uma ordem, ou que houve uma ordem, ou porque existem várias ordens, então a presença é sempre a mesma? É, exatamente. Este é o ponto fundamental. Numa ordem iniciática verdadeira, porque cada ordem tem fases diferentes, ok?
ok? E às vezes numa fase foi verdadeira, numa outra não foi, né? Uma ordem iniciática verdadeira, para ser iniciática, queremos ver, precisa de uma presença especial, divina. Ok? Porque, mas mesmo porque é o objetivo das ordens no curso da história, é de permitir aos homens e às mulheres, de realizar uma aliança entre tu e Deus. E mais ninguém, ok? Ou, por exemplo, o iniciador neste estado simplesmente é uma pessoa cujo escopo é aquele de permitir-te de fazer esta aliança. Então há uma estrutura, esta estrutura da ordem, uma estrutura incrível que nós queremos ver, foi feita exatamente para permitir, num momento especial da tua vida, de poder estabelecer esta relação. Mas para poder estabelecer esta relação entre te e o Cristo, é preciso que estejam presentes te da uma parte e o Cristo dall'altra. Então, a presença divina. Se for presente te e, não sei, uma outra pessoa, Sócrates, então a aliança entre te e Sócrates, não é a aliança entre te e Deus. E as ordens iniciáticas, há muitas ordens iniciáticas possuem presenças diferentes. A segunda da fase histórica, porque antes de Cristo não havia esta possibilidade. Então, antes de Cristo, essencialmente, era muito diferente. Depois de Cristo, alguns possuíram, por exemplo, ou às vezes possuem, nós não sabemos, uma presença especial divina, e outros não, simplesmente uma presença angélica às vezes. Ok? Pode ser angélica, ou também pior, ok? Angélica já seria muito bom. Já seria notável, ok? Mas às vezes é simplesmente a presença do fundador, que transmitia a si mesmo. Ok, geralmente é assim. Não. Elas podem, por exemplo, atualmente coexistir? Podem coexistir ou não, depende, porque o avatar, ou seja, Deus, okay, não está limitado a de nada, ok? Então ele pode fazer o que ele quiser, ok? Portanto, nós não sabemos, ok? Mas iremos ver, há alguns... É por isto que, por exemplo, aqui, ele põe uma pergunta que é... conhece algumas ordens iniciáticas, excluindo a Loto Cruz? Quais são as garantias que oferecem sobre a sua eficácia? Devem se considerar ativas em estado de sono ou acabadas? Tem ou não a presença espiritual especial de Cristo? Porque há também alguns... como se diz, indicadores, não sei indicadores, sim, indícios, para compreender ou intuir se estas ordens possuem a presença espiritual divina. Na verdade, que eu conheço, a maioria, ou seja, quer dizer o 100% das outras ordens, nem falam da presença especial espiritual de Cristo. Ou seja, eles são sinceros naqueles que declaram. Okay? Ou seja, nenhuma ordem... Eu li muitos... nenhuma ordem fala de ter a presença particular, especial, divina. Que eu não li todas, não entrei em contato com todas as ordens, mas o 100% daqueles que eu conheci, nenhum fala desta presença de Cristo especial. E, na verdade, poucas ordens possuem um conhecimento efetivo da constituição oculta e da existência desta presença.
Porque esta presença, e aquilo que nós podemos ler aqui, é o resultado de... não é comum. Ou seja, também para os apartenentes às ordens iniciáticas, estes têm um conhecimento que não é também aos graus avançados. Se vocês pedem para um Rosa Cruz de alto grau ou para maçons de 33 mais graus, meu tio, um 33 desde o 85, então eles não têm são coisas praticamente desconhecidas, ok? Porque são coisas que conhecem as pessoas que sabem o que fazer e que fazem estas coisas. Então, geralmente, não é dizer que não há um contraste naquilo que as ordens dizem, porque ninguém nem declara de ter esta presença. Então, mas podem coexistir. Por exemplo, em alguns períodos da antiguidade, coexistiram. Por exemplo, nós temos os templários e contemporaneamente havia alquimistas, havia Rosacruzes, começaram aí naquela altura, havia monges, iconógrafos no Novgorod, Rubliov. Então, havia em alturas diferentes, haviam muitos, portanto não é uma, ok, só numa situação, porque Deus não liga, porque não faz um problema de bandeira. Ok, então, mas o que com certeza é preciso é que se uma ordem tem a presença espiritual especial divina, aquele que fundou a ordem, os apartenentes sabem que está esta presença. E, portanto, geralmente, pelo menos, declaram isto. Okay. Pronto. Vamos em frente. Este caderno é uma chamada, mas se como tal não for aceite, será sempre um útil tratado para esclarecer as ideias sobre um mecanismo oculto, profundo de uma ordem iniciática e das suas relações com os mundos suprassensíveis. É uma chamada dirigida a todos e não tem importância se pertence às diversas comunidades. A fraternidade é uma só e pode ter um só mestre, Jesus o Cristo, mas diversos instrutores espirituais, Confúcio, Gautama, Buda, Moisés, Platão, Maomé, Zaratustra, Hermes Trismegisto. Ecco. Então, caderno é uma chamada, ok? Portanto, preciso da vocação é da chamada. O caderno é uma chamada. Portanto, só o que falta é a vocação, ok? Mas se como tal não for aceita, será sempre um útil tratado para esclarecer as ideias sobre o mecanismo oculto profundo de uma ordem iniciática e das suas relações com os mundos suprassensíveis. Porque, é como eu estava dizendo, não há muitos tratados sobre estes assuntos. Okay? Na verdade, não há nenhum tratado. Há zero, praticamente. Este é, então, esclarece como... Sim, porque é toda, geralmente, literatura reservada, hiper reservada, para apartenentes a graus incrivelmente elevados. Às vezes, sim. É uma chamada dirigida a todos. Todos. Não tem importância se pertencem às diversas comunidades. Okay? A fraternidade é uma só. Então, a verdadeira fraternidade é uma só. Não há diferença. E pode ter um só mestre. Jesus o Cristo, mas diversos instrutores espirituais. Então, aqui temos um termo. Um mestre que é Jesus ou Cristo. E instrutores espirituais é um termo técnico, okay, no esoterismo. Um instrutor é alguém que não deve aprender nada, okay? E que, portanto, encarnou-se só para ensinar, com uma missão específica.
ok? Temos Confúcio, Gautama Buddha, Moisés, Platão, Maomé, Zaratustra, Hermete Trismegisto, ok? O mestre é o Cristo, tem algo de diferente, ok? Mas diferentes estruturas espirituais, ok? Portanto, esta das estruturas espirituais é importante, porque iremos ver mais em frente, porque uma ordem iniciática precisa de um processo para nascer, e houveram muitas preparações, e também cada um destes instrutores teve como dizer, fundaram religiões, ok? Fundaram, ou às vezes realizaram, o Mosè fundou um povo, Platão, eles realizaram um aspecto, uma força espiritual na Terra, ao máximo grau. E todos eles tiveram uma função. Né? Exatamente. E para a formação da humanidade toda. Sim, exatamente. E também não é que foram, fora do processo que levou à encarnação de Jesus Cristo, ok? Porque antes de poder encarnar Jesus Cristo, a humanidade devia estar numa situação específica, ou seja, condições ecológicas da humanidade necessárias. Zaratustra, por exemplo, mas também o Buda foram importantes, ok? Mosè. Ok. Fechamos esta premissa com a ardente súplica. Leiam, examinem os nossos cadernos sem preconceitos, com ânimo sereno, com mente vigilante e maximamente com humildade e amor. Porque com humildade e amor vos escrevemos, com humildade e amor vos estamos procurando, com humildade e amor trabalhamos para vós, para preparar a estrada ao Senhor que deve voltar. E connosco está sempre João, o profeta do Apocalipse, ao qual Jesus deixou a incumbência de desenvolver a eclésia esotérica e invisível, descontínua e ardente, como o fogo instituída sobre o Calvário, quando João foi feito filho de Nossa Senhora e irmão de Cristo, e confirmada no lago de Tiberíades. A Pedro foi confiado o rebanho e os mártires, os cordeiros, mas a João a humanidade mais evoluída, com a ordem de ficar até ao seu regresso. Qual regresso? O fim dos tempos. Aqueles que ainda estão por vir. Então, fechamos esta premissa com ardente súplica. Leiam e examinam os nossos cadernos, porque com humildade e amor, com humildade e amor vos escrevemos, com humildade e amor vos estamos procurando, com humildade e amor trabalhamos para vós. Ou seja, há alguém que está trabalhando para nós. Okay? Embora arqueosófica, esta escola esotérica é em contínuo trabalho para nos ajudar, para nos ajudar compreender, contatar, encontrar, é uma pesquisa, uma busca, ok? E para preparar a estrada ao Senhor que deve voltar. E conosco está sempre João, o profeta do Apocalipse. Porque também estes personagens que são João, Pedro, são sim homens, mas não só homens físicos, são espíritos, ok? Que possuem uma missão, ok? E João teve esta missão, a incumbência de desenvolver a eclésia esotérica invisível. Portanto, esta eclésia esotérica descontínua e ardente, descontínua porque às vezes aparece, às vezes não, ardente porque é o amor essencialmente de Deus, esta presença como purificadora, okay? E, portanto, onde há a possibilidade de agir, manifesta-se esta presença. E com uma ordem verdadeiramente iniciática, neste caso, se uma ordem for verdadeiramente iniciática, esta eclésia esotérica pode se manifestar, porque foi instituída por isso.
E a ordem, essencialmente, é a possibilidade que esta eclésia esotérica possa manifestar-se num ponto específico na Terra. Assim que as pessoas, os homens e as mulheres possam aceder a esta igreja esotérica, aquela invisível. Uma vez que estamos aí, pronto. Embora seja descontínua, quando vai desaparecer e vai reaparecer daqui a 200 anos. O que nós sabemos é que nós estamos aí. Estaremos aí. Depois, precisamos trabalhar para fazer o nosso trabalho, mas é uma situação diferente. Isto é importante. Okay? Então, e aqui ele explica também quando é que foi fundada a Igreja Esotérica. Que isto eu nunca ouvi falar antes. Instituída sobre o Calvário quando João foi feito filho de Nossa Senhora e irmão de Cristo. Então, é João e a Nossa Senhora. Não é... a Igreja Esotérica foi fundada quando João foi feito filho de Nossa Senhora, da Virgem. Okay. Então, João, a Virgem e Jesus Cristo são como se fossem um só. Okay? No fim, nos fins da Igreja Esotérica. Okay? Então, por exemplo, todos aqueles movimentos que negam o pertencer aos movimentos da mulher estão mesmo fora da direção. Porque a Igreja Esotérica foi instituída quando João foi feito filho da Nossa Senhora. Então, não faz muito sentido. Parece uma loucura, mas até agora a quase totalidade das ordens iniciáticas não permitem o acesso às mulheres. Quase a maioria. Sim? Não, a maioria, não quase a maioria, mas a quase totalidade. Porque há uma facção, uma branca, como se diz? Uma porção da maçonaria que permite, ok? Mas uma coisa recente, ok? Mas além destas são muito poucos. E muitas vezes, embora permitam, mas não são como diferenciadas. Pronto. Como nos tempos antigos. Nos tempos antigos haviam os mistérios de Ísis, de Íside, e os mistérios de Osíris. Okay? Para os homens, para as mulheres, mas aqueles de Íside eram menores. Não havia. No enquanto, aqui Tommaso Parmenides se dedica um caderno mesmo à iniciação para a mulher ou ao adeptado feminino. O adeptado quer dizer o máximo, não há mais do adeptado. É a máxima iniciação possível, chama-se adeptado. Então, aqui não fala-se sobre uma iniciação para a mulher, mas a possibilidade de um adeptado. Okay? Isto é importante. Ok. João era o único que podia trabalhar em silêncio com outros discípulos e Nossa Senhora segundo a doutrina que os magos indistas tinham dado a Jesus durante a infância e ao seu precursor João Batista. A visita e a estadia dos reis magos, astrólogos, videntes, terapeutas está ligada à preparação didática de Jesus e do Batista. Os magos indistas tinham aprendido pelo Veda e condensada no Avesta a doutrina secreta. Esta foi aprendida por um círculo interno de hebreus na época da deportação na Babilónia e transmitida oralmente e em parte escrita na literatura cabalística e nos escritos incompletos do Eclesiástico, do livro da Sabedoria, do livro de Daniel e do livro de Enoque. Doutrinas que passaram para as ordens secretas dos terapeutas e dos essênios e destes a João Batista e ao Messias. O Salvador, como
enviado de Deus, tinha a gnose integral, ou seja, o conhecimento divino, mas como homem teve que estudar as Sagradas Escrituras e a interpretação popular e secreta das mesmas. Basta-nos saber que Pedro, Tiago e João, em especial, foram bem informados sobre a doutrina esotérica de Israel e sobre as suas relações com os ensinamentos dos santuários da Índia e do Egito de então. Assim, ao longo desta linha, caminhamos nós da arqueosofia e da ordem iniciática Loto Crochet para servir a Deus e à humanidade. Oh. Então, aqui ele está há mesmo podemos ver que há como um fio dourado onde esta sabedoria está transmitida a partir da Zaratustra. Então o Zen da Vesta e estes reis magos simplesmente devolvem a sua mesma sabedoria, okay, a Jesus Cristo. E depois isto passa para a Babilônia, para tudo. Okay. Como enviado de Deus, o Salvador tinha a gnose integral. Gnose integral quer dizer conhecimento completo, okay? Total, de Deus. Okay? Ou seja, o conhecimento divino. Mas como homem, teve que estudar as Sagradas Escrituras. Okay? Então, não é que não teve que estudar. Depois, esta gnose passou a Pedro, Tiago e João. Okay? E ao longo desta linha caminhamos nós da arqueosofia e da ordem iniciática Loto Crochet para servir Deus e a humanidade. Esta é a finalidade, quer dizer, qual é a linha da ordem iniciática Loto Crochet? Servir Deus e a humanidade. Nós mesmos não comparecemos aqui. Esse é outro... Na humanidade, porque ajudando a humanidade tu qualifica-te, ok? Como amigo de Deus, porque está fazendo o que Deus quer. Okay? Então, ser amigo de Deus é bom, ok? Somos um veículo, não é? Que tem um amigo influente, ok? Então, mas é ok. Este é o primeiro capítulo, ok? Eu acho que nós poderíamos estudar o segundo a partir daqui a 2 semanas. Se para vocês estiver bem. Até porque dá tempo para Sim. escrever o primeiro, ler, e fazer perguntas. Perguntas. E vamos continuar assim para ver como funciona. Agora estamos estudando o terceiro caderno, depois nós na sexta estudamos técnicas, depois fazemos também meditação. E... Qual é o que estão a estudar à sexta-feira? Técnicas de despertar iniciático, aquele que nós fazemos a meditação segundo técnicas. Então, É um caderno número... não é um caderno, é um livro. É um livro. É um livro. E aquele branco, Sim, que eu exato. tenho aquela versão que está mal traduzida. Este é muito mau. Este é muito mau. Eu tenho essa Comprar. ideia, então. Não, já foi corrigida, revista. Eu lembro-me tudo quando estava com- em Monchito e nós estávamos a ler e eu tinha coisas diferentes. Sim, que é. estava... Era. Não, fizemos muitas correções. Não, E ainda falta fazer. é um outro livro. Pois. Mas ainda Atualizado, falta. não é? Sim, com a ajuda Aquela vossa também versão podemos original aprimorar mais. Sim. Então, perguntas? Não sei, é muitas coisas. Tu, Miguel, próxima semana tem uma semana de folga. Então, férias. Férias, que giro. Então, vai estudar toda a arqueosofia numa semana. Já disse. Vai ler todos os cadernos. Não tenho mais nada para fazer. Então, Full immersion. então, daqui a 2 semanas vai estar cheio de perguntas. Já estou, mas calma. Ok. As perguntas são boas. Sim. Ainda bem. E também aqui há algumas perguntas no final do caderno que são muito, muito úteis para compreender o caderno mesmo. Então, que
quem quisesse responder a uma destas perguntas seria ótimo, porque nós marcamos um dia, pode ser uma ocasião, uma exposição, e nós falamos de cada um diz a sua opinião sobre o que acha. Sim, até uma forma de estudar junto uma coisa, pesquisar. Então, quem quisesse é só dizer, ok? Nós temos também uma chat no WhatsApp, Ah, sim. ok? E se vocês, porque é uma chat onde vamos escrever as várias coisas que Vários marcamos. eventos. Vocês estão longe, mas estando à parte, um dia ou outro que quiserem aparecer. Ok. E. Então, se tu Tudo esclarecido. estiver bem, eu apago. Ah, sim. Vamos. Só notar. E nesse